gente! Feliz sábado! Seja um dia maravilhoso para você, que venham grandes bênçãos do Pai. Olha, hoje a gente vai concluir aquela história que a Sara, ou melhor, que a Sara não, que a Beth Kosick, que escreve lá da Flórida, encaminhou para a gente falando sobre barriga de aluguel, de uma mulher que era estéril, no caso a Sara, né? E que, lembra da história? Agar lá teve um filho com Abraão e foi a barriga de aluguel naquele momento. Bom, lembra? Deus havia prometido um filho para Sara e a promessa de Deus se cumpriu. Mesmo com muita idade, 90 anos, Sara ficou grávida. Ela tinha rido de Deus quando ela escutou que o Senhor falando que ela ia gerar um filho, mesmo depois de muitos anos que seu período fértil já tinha terminado. Mas foi exatamente isso que o Senhor fez. E ela foi finalmente motivo de alegria para o seu esposo, ela teve motivos de voltar a sorrir e de ser feliz. Ela foi mãe do filho prometido. Depois que Isaac nasceu, o ciúme, lembra que houve um negocinho lá entre Sara e Agar, que a Sara se achou orgulhosa porque teve um filho com Abraão? Então, depois que esse filho, o Isaac, filho da Sara, cresceu, o ciúme piorou entre Sara e Agar, exatamente por causa dos filhos que elas haviam tido com o mesmo homem, Abraão, né? Sara se arrependeu de ter sido impaciente e reclamou para Abraão. Aí o Abraão falou assim, olha, você resolve a situação. Sabe o que aconteceu? Sara expulsou Agar e o filho dela, Ismael, e ela foi para o deserto. Abraão, mesmo triste com a decisão da sua esposa, mandou que eles fossem embora, mas deu todas as provisões necessárias para isso, para que ele sobrevivesse. Mas novamente Deus apareceu para Agar, prometendo que ele faria de Ismael uma grande nação. E assim como havia prometido a Abraão a respeito de Isaac, ele também fez para Ismael, filho de Agar, com Abraão. E de fato, gente, a descendência tanto de Isaac quanto de Ismael tem impactado o mundo até hoje. Os descendentes de ambos formaram nações poderosas, muito poderosas. Contudo, embora fossem irmãos, o DNA deles carrega traços de desprezo e de conflito. Se tão somente Sara tivesse reconhecido o seu erro e Agar tivesse aceitado seu destino, a história teria sido diferente. Cada uma queria que o seu filho fosse o herdeiro da promessa divina e o primeiro no coração de Abraão. Gente, a Beth diz que ela continua tendo compaixão de Agar. A maioria de nós nunca vai saber o que é ser realmente uma escrava, né, ou um escravo. Felizmente, nós temos essa história bíblica para nos mostrar, para nos orientar, sabe o quê? A ter paciência e esperar pelo tempo de Deus para fazer as escolhas corretas e aceitar o papel da servidão mútua, ou seja, nós todos, cada um precisa servir o outro. É claro que Deus não quer que a gente seja escravo, mas servir o outro é uma questão importante, é reconhecer o outro, é ajudar o outro, é atender o outro em suas necessidades. Como cristãos, nós temos o direito de escolher servir. Afinal, não é isso que Jesus fez? Ele veio aqui para servir. As Escrituras revelam que Jesus veio a este mundo como servo. Ele disse o seguinte, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tudo que Jesus pede é nosso serviço e Ele é o nosso modelo. Portanto, sirvamos, né? Que nossa pergunta ao Senhor sempre seja, quem e de que forma eu hoje posso servir? Bom, aqui fica esse questionamento, esse conselho, para que você e eu sejamos pacientes para o tempo de Deus e estejamos dispostos a servir. Oremos. Deus eterno, obrigado por essas histórias que nos ensinam coisas tão importantes. Ajude-nos a esperar o tempo de Deus para todas as promessas que o Senhor tem para nós. E ajude-nos a termos um coração humilde para servir, assim como Jesus. Obrigada, em nome do Teu Filho. Amém. Ótimo dia, gente, e até amanhã. Mês de março à vista.